Boa noite a todos, que nós possamos sentir as bênçãos de Jesus sobre nós, agora e sempre. Hoje, o tema de nossa reflexão foi tirado do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde no tema está assim dizendo, o Cristo Consolador. Vamos nos situar no tempo, lembrar que na época em que Jesus esteve entre nós, a crença do povo era já um pouco diferente da nossa. Os homens sofriam por doenças, por violência, por escravidão, sobre aqueles que detinham o poder econômico, que detinham o poder de mando, e sofriam e muitas vezes não sabiam por quê. É preciso compreender a razão do sofrimento, o porquê nós sofremos. Então Jesus, nesse momento, veio ensinar aos homens uma doutrina que aliviasse esse sofrimento, que o homem compreendesse a razão da vida, da forma e com os valores que tinham naquele momento. Hoje, existem outros valores, mas o homem sofre do mesmo jeito. Então, Jesus deixou a nós alguns ensinamentos que foram escritos pelos evangelistas. Me permita, eu vou ler um pedacinho para nós começarmos a fazer as nossas reflexões. Então diz assim: o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quem escreveu foi Mateus, no capítulo 11, versículo 28, 29 e 30 da Bíblia. Percebe que Jesus já se preocupava então com o sofrimento dos homens. Todos nós sofremos, todos, seja naquela época e hoje, independente de classe social, de poder econômico, de instrução, todos nós sofremos. Mas, difícil compreender por que então sofremos. Muitos sofrem de perdas de familiares, do filho, do marido, da mãe, do pai, enfim, perdas, sofrem acidentes, ficam paraplégicos, paralíticos, perdem emprego. Difícil muitas vezes para aquele que está sofrendo compreender. Então Jesus disse, vinde a mim, o meu jugo é leve, suave. E todos os ensinamentos de Jesus estão voltados ao futuro. Se nós lermos a Bíblia Sagrada, o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as religiões que são cristãs vão se basear em Jesus, e Jesus, nos seus ensinamentos, ele fala da vida futura. Está baseado na vida futura. De que? Depende de como nós vivemos aqui, quando nós deixarmos esse corpo, nós receberemos a nossa recompensa na outra vida. Então Jesus já está dizendo que existe uma vida futura, que nós somos eternos, que ao deixarmos esse corpo, nós continuaremos vivendo. Então, para aqueles que não acreditam na vida futura, difícil entender o sofrimento. Então Jesus está dizendo, acreditai em mim.
acreditai nas minhas palavras, siga o meu caminho, que tudo tem um motivo de ser. O Criador, que é nosso Pai, não nos abandona. Ele está sempre olhando para os seus filhos. Então, vai querer que seus filhos sofram? É porque tem um motivo. É para o nosso aprendizado. É para que nós possamos crescer. Se nós temos uma família e tem um pai, e que essa família dependa do seu sustento, do pai, e esse pai morre, muda toda a maneira da família viver. Vai precisar ou a mãe trabalhar, ou os filhos trabalhar se tiver condição, vai precisar da ajuda dos outros, muitas vezes são humilhados. Enfim, vai gerar alguma outra mudança que pode gerar sofrimento. Se nós temos um emprego, estamos com o sustento garantido, perdemos um emprego, começam as preocupações, os sofrimentos por não ter o que comer. Muitas vezes tem que pedir ajuda de outro. Difícil essa compreensão. Difícil comparar quando o outro está bem, aparentemente não sofrendo e nós sofrendo. E se nós falarmos em Deus, olha, existe um Deus. Mas Deus, se existe um Deus, por que eu estou sofrendo? Então Jesus, nos seus ensinamentos, diz que para a gente não juntar tesouros na terra, porque um dia esses tesouros ficarão aqui, mas ajuntai tesouro da alma, porque quando nós morrermos, esses tesouros estarão conosco. Está dizendo da vida eterna. Está dizendo, bem-aventurados os misericordiosos, isto é, aqueles que perdoam, porque estes receberão misericórdia no outro lado. Enfim, se nós prestarmos atenção, todos os ensinamentos de Jesus são promessas de ventura ou de alegria no futuro. Então, não nos desesperemos. Se nós sofremos, um motivo tem para nós levarmos o que aprendemos do outro lado, que teremos felicidade do outro lado. Novamente dizer, alegria no sofrimento, se nós compreendermos que acreditamos em Jesus, que na vida futura, na vida espiritual receberemos o consolo, é mais fácil viver. Daí surgem várias crenças para nos aliviar desses sofrimentos. Todos baseados nos ensinamentos de Jesus, que vai nos ensinando. Vamos prestar atenção nesses ensinamentos. Então, ele conta várias passagens, porque como nós acreditarmos naquilo que não estamos vendo? Então, os ensinamentos são baseados em fé, que a fé é acreditar em algo com um raciocínio lógico, mas que nós não vemos. Jesus está falando na vida futura, então nós temos que acreditar que existe uma vida futura. Então, ele conta às vezes por parábolas, por histórias, que havia um homem muito rico que dava festas, banquetes, e chamava sempre as pessoas ricas, as pessoas de poder, para que ele pudesse mostrar o seu poder e muitas vezes ter essa amizade também. Ele tinha interesse em convidar só as pessoas de poder. E diz que havia um mendigo de nome Lázaro, que ficava à porta da festa porque não deixava entrar. E o resto que eles davam, as migalhas que sobravam de comida, eles davam aos animais e aos cachorrinhos, e esse mendigo ficava ali
e dividia essa comida para matar a sua fome. Jogavam muitas vezes líquidos que ele matava a sua sede, com muito sofrimento. Um homem doente, que não lhe dava um trabalho, e sofria, mas estava sempre agradecendo a Deus, porque ele acreditava que tinha um motivo de ser, dele estar passando por isso. E ele dividia ainda os seus restos com os outros mendigos, com aqueles que não tinham a oportunidade de ganhar o seu sustento, porque naquele momento a solidariedade e o status era muito importante. Mas todos nós um dia passamos para a vida eterna. Chegou o momento desse senhor enfrentar a morte. E o Lázaro já havia partido há muito tempo. Chegando do outro lado, a história conta mais para que a gente possa compreender isso. Esse senhor chegou o dia do juízo final e ele foi levado ao fogo eterno. Isto é, havia um lugar onde aqueles que não fizeram a caridade, que não fizeram o bem, seria levado agora para compreender por que não usaram o seu bem, a sua riqueza, em benefício dos seus semelhantes e só em benefício próprio. Porque este rico usava só em benefício próprio, dando as festas para ter regalias, vivia no bem bom, não se preocupando com os outros, com a infelicidade, com o sofrimento do outro. Mas ele via as pessoas ranger o dente naquele fogo, que isto nada mais é que a consciência, a mente, de que poderia ter feito e ajudado aos outros. E Lázaro estava com a sua consciência tranquila, estava com aquelas pessoas que ele ajudou e aliviou. E esse senhor pedia ao anjo que o recebeu para que pudesse avisar os seus irmãos que também viviam aqui na riqueza, para que aproveitasse a sua riqueza e ajudasse os outros para que não passassem a tormenta do outro lado. E o anjo lhe diz: lá eles têm Moisés, que ensina os ensinamentos de Deus para que ajudem os outros, mas eles não ouvem. Como então acreditariam num anjo que eles não ouvem? Está dizendo, acredite naqueles que estão aqui. Para nós, acredite em Jesus, que está dizendo, que está dando os ensinamentos para que nós sigamos, que existe uma vida após a terra, a morte aqui da terra. Para que aproveite esses ensinamentos, sigam esses ensinamentos, não fiquem só reclamando, por que estou sofrendo, por que estamos vivendo dessa forma. Acredite que exista uma vida após a morte. Para aqueles que acreditam nas palavras de Jesus, já serão solidários, ajudarão aqueles que passam em dificuldades, aliviarão o sofrimento, não tomarão os bens materiais do outro, se preocuparão com a dor do outro, do seu semelhante, porque todos somos semelhantes, filhos do mesmo Pai. É criado aqui na terra status de que aquele que tem mais poder é a autoridade, é melhor que o outro. Jesus está tentando dizer a nós que isso tudo fica aqui. Muitas vezes preocupamos a vida inteira de que não nos falte alimento. E envidamos todos os nossos esforços
em comprar bens materiais, ter uma casa, ter outra casa, porque amanhã poderá faltar? Ou então, por vaidade, o meu vizinho, os meus parentes têm bens materiais mais que eu, compro um carro novo e todo mundo fala que lindo e eu não tenho. E isso me frustra, me faz sofrer. Jesus então dá um caminho. Não se preocupe com o ouro que o bandido e a traça corrói. Se preocupe com o tesouro da alma, que é aquele que alivia o sofrimento e a dor do outro. Pois esses bens vão ficar aqui. Nem a gaveta do caixão se levará. Então ele vai ensinando para que a gente não se preocupe tanto com isso. Dá exemplos de que, olha as aves, elas não plantam, elas não colhem, mas o Criador não lhes deixa faltar o alimento. E a nós? Por que nos preocupamos tanto com o ouro? Se Deus não deixa faltar alimento aos pássaros, por que deixará faltar a nós? E faz uma comparação. Vocês são inferiores aos pássaros? Não. Percebam que nós possamos dar muitos exemplos. Lembramos sempre do exemplo de duas pessoas. Uma sofre um acidente, fica paraplégico e vai passar a sua vida em uma cadeira de roda, dependendo do outro para as suas necessidades básicas, para que levem ela aos lugares. E esta pessoa se revolta com o Criador quando alguém lhes diz: olha, Jesus promete àqueles que sofrem que, se agradecerem ao Criador por essa oportunidade, por essa vida que alguma razão tem de estar passando por isso, talvez para trabalhar o nosso orgulho, a humildade de depender do outro. E esta pessoa blasfema: não existe Deus, não existe Criador, se gostasse de mim não acontecia isso. E uma outra pessoa que acontece a mesma coisa, e também vai para uma cadeira de roda, e ela se pergunta: o que eu fiz para merecer isso? O Pai que me deu a vida deve ter um motivo para que eu passe por isso, para que eu aprenda a ter humildade, para que o meu orgulho possa ser diminuído. Eu era uma pessoa muito orgulhosa e hoje dependo do outro, mas o Criador me deu a vida, eu estou aqui vivo. Percebe que a reação de um e de outro é diferente, porque um acredita nas palavras de Jesus que existe uma vida após essa vida, e que tudo é um motivo de ser. Então, companheiros, para nós e para todos aqueles que sofrem, vamos seguir o jugo leve de Jesus, que ele diz que ele é o caminho e que o jugo dele é leve, que possamos acreditar nas palavras de Jesus e quando estivermos sofrendo, agradecemos ao Pai que não nos desampara. Vamos viver, mesmo assim, agradecendo ao Criador pelos sofrimentos que temos e lembrar sempre de servir, colaborando com aqueles que também sofrem conosco. Que tenhamos uma boa noite, uma boa semana e que possamos refletir por essas palavras de Jesus. Sigai a Jesus com o seu jugo leve. Uma boa noite a todos.